Eu vou contar aqui pra vocês do dia em que eu fiquei preso na paralisia do sono. Quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu me achava o jovem adolescente. E comecei a ser um garoto mais confiante, com um pouco mais de coragem. E isso em todas as áreas da minha vida. Inclusive, quando o assunto era coisas sobrenaturais. Porque, como meu pai é pastor, e eu cresci num meio muito religioso, eu sempre via e vivia muita coisa estranha. Sejam coisas que eu via na igreja, ou até mesmo coisas que eu vivia quando eu estava sozinho em casa. E com o tempo, de tanto ter contato com essas coisas, eu fui me acostumando. E aos poucos, eu fui perdendo o medo. E passei a acreditar que nada mais me abalava. Pra quê? Em um dia comum da semana, que eu não faço ideia de qual seja, já estava de noite e estava tudo normal. Tudo muito normal pra ser verdade. Eu e o pessoal lá de casa fomos dormir. Passaram-se algumas horas, já estávamos na madrugada. E aí, sabe aquela sensação de que você tá sonhando, mas você tá quase acordando? Eu comecei a sentir isso. Até que eu acordei. Mas não completamente. Eu lembro que eu estava conseguindo ouvir, estava conseguindo enxergar, mas o meu corpo estava completamente paralisado. E eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Se fosse só isso, tudo bem. Tava ruim, mas não tava horrível. O problema mesmo era que na minha frente, um pouco acima da minha janela, tava um pouco escuro, mas nem tanto. E eu comecei a enxergar o formato de um homem sem rosto, com uma roupa preta longa, que ia até o chão, e parecia que esse cara, devagarzinho, tava assim, ó, chegando perto de mim. Eu tentei gritar, tentei me mexer, tentei pedir ajuda, mas eu não conseguia fazer nada. Não conseguia mexer um músculo. Foi a hora em que eu comecei a ficar com medo. Meu coração começou a acelerar, eu comecei a ficar com dificuldade pra respirar. E junto com aquele treco, aquele negócio, aquele bicho feio se aproximando de mim, vinha também uma sensação muito ruim, gente. Não desejo pra ninguém. E parecia que aquilo ali não ia acabar. Parecia que eu já tava ali há muito, muito tempo paralisado. Eu já tava aqui, ó, suando. Só que aí, de repente, naquele desespero todo, parecia que eu tinha acordado de verdade. E aí, finalmente, eu tava conseguindo me mexer de novo. Eu fiquei tão assustado que eu não tava conseguindo falar. Eu só conseguia chorar e fui pro quarto da minha mãe pra pedir ajuda pra ela. Aí ela foi, me ajudou, me deu água pra eu beber e me acalmar. Eu expliquei tudo direitinho pra ela. Ela acreditou no que eu tava falando, afinal eu já era um adolescente com 16 anos na cara. Aí quando ela chegou no meu quarto, porque ela foi ver se tinha alguma coisa demais lá, ela não encontrou nada demais. Só o meu casaco que tava pendurado ali, naquele ferrinho que segura a cortina. E ela também viu como é que tava a minha cama. Eu tinha feito xixi. Eu tava tão aterrorizado que eu nem reparei que eu tava todo mijado. Aí minha mãe conversou comigo e me explicou que aquilo ali poderia ter sido uma paralisia do sono. Que é basicamente um momento ali, enquanto você tá dormindo, que você não consegue se mexer, porque o seu corpo não responde por conta do seu cérebro, que ainda tá em parte adormecido e não consegue responder aos comandos de movimento. E aí, mesmo acordado, a pessoa ainda fica em estado de sonolência. E aí, a imaginação dela pode criar formatos e coisas. E a minha mãe também me disse que aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa. E que tava tudo bem. Depois que eu tomei banho e tirei a roupa que estava mijada, antes de dormir de novo no sofá, porque o meu colchão tava